Olá, quarta etapa! Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma aula de matemática aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Pessoal, estamos continuando o assunto. Quem não assistiu a aula anterior, volta lá, assista a aula sobre adição e depois vem para essa aula aqui, que é subtração. Como eu falei na aula anterior, as operações com números naturais envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula anterior nós vimos a adição, agora nós vamos ver a subtração. E o que é uma subtração? Gente, subtrair é a mesma coisa que diminuir. Então, quando eu estou fazendo uma subtração, eu estou fazendo a operação de menos, a operação de diminuir. Então, associamos a subtração às ideias de tirar uma quantidade de outra, completar quantidades, comparar quantidades. Vamos ver de uma por uma cada uma dessas ideias. Então, a ideia de tirar uma quantidade de outra. Vamos ver aqui essa situação. Pedro tem R$225 e quer comprar uma calça que custa R$119. Com quanto ele ainda vai ficar? Então, pessoal, nessa situação está bem explícita a ideia de tirar. Para saber, ele precisa tirar 119 de 225, ou seja, efetuar a adição 225 menos 119. Então, pessoal, o cálculo aí não está feito, mas eu vou fazer aqui para vocês. Ó, 225 menos 119. Aqui, 5, eu não posso tirar 9 de 5, eu vou tomar um emprestar o do 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 15. 15 para 9, que vai ser 6. E aqui 1 menos 1 vai dar 0, e 2 menos 1 vai dar 1. Então, pessoal, com quanto Pedro ainda vai ficar? Pedro vai ficar com R$106. Agora vamos ver a ideia de completar quantidades. Aí, Carlos tem R$650. Quanto falta para ele comprar um televisor que custa R$900? Observe, pessoal, que aqui está bem explícito a situação. Quanto falta? Quanto falta significa que eu tenho que completar algo. Porque algo que está faltando, eu vou ter que completar esse algo que está faltando. Então, para saber com que quantia Carlos deve completar o que falta, para os R$990, devemos fazer 990 menos 650. Também vai ser uma operaçãozinha de menos, que vai ser 990 menos 650. Essa daqui está legal, não precisa tomar emprestado. 0 menos 0 é 0, 9 menos 5 vai dar 4, e 9 menos 6, 3. Então, Carlos vai precisar de R$340 para completar o que falta para comprar o televisor, que custa R$990. E agora aqui a ideia de comparar quantidades. Outra situação. Podemos comparar duas quantidades perguntando quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra. Ou ainda, qual é a diferença? Então, no momento que nós vamos comparar uma quantidade, o que vai estar explícito nisso, para comparar, nós temos que ter no mínimo duas quantidades. Ou melhor, nós temos que ter duas quantidades para fazer essa comparação. E o que nós vamos determinar, buscar, se uma tem a mais que a outra, se tem a menos, ou qual a diferença entre elas. Para ilustrar essa situação, vamos ver o exemplo. Aqui o nosso exemplo. A pontuação de 3 crianças em uma partida de videogame foi essa. Felipe, 1.278 pontos. Jorge, 2.188 pontos. Angélica, 1.895 pontos. Observe aqui que nesse primeiro exemplo, nós temos o quê? Que Angélica fez 617 pontos a mais que Felipe. Ou seja, Angélica fez 1.895 pontos e Felipe 1.278 pontos. Fizemos aqui a subtração e encontramos uma diferença de 617 pontos. Como Angélica fez mais pontos, Angélica fez 617 pontos a mais que Felipe.
Aqui também, gente, a gente podia fazer essa mesma operação e dar o resultado diferente. Poderíamos dizer o quê? Que Felipe fez 617 pontos a menos que Angélica. Vamos ver aqui outro exemplo. Nesse outro exemplo, Angélica fez 293 pontos a menos do que Jorge. Então, Jorge fez 2.188 pontos e Angélica 1.895 pontos. Fazendo a operação de subtração, encontramos a diferença de 293 pontos. Então, Angélica fez 293 pontos a menos, porque a questão aqui é saber pontos a menos. Se fosse para saber pontos a mais, iríamos dizer que Jorge fez 293 pontos a mais que a Angélica. E a diferença também é a mesma coisa, vamos fazer a subtração. Nessa questão aqui, a diferença entre os pontos de Jorge e Felipe. E aqui fizemos, como Jorge fez 2.188 pontos e Felipe 1.278 pontos, fazendo essa subtração, vamos encontrar a diferença de 910 pontos. A diferença entre Jorge e Felipe foi de 910 pontos. Mas também poderíamos fazer a pergunta, quem fez mais pontos? Quem fez mais pontos aqui? Jorge. Jorge fez 910 pontos a mais que Felipe. Poderia dizer também que Felipe fez 910 pontos a menos que Jorge. Então, observe que numa única operação eu posso responder as três questões. Quem fez a mais, quem fez a menos e também a diferença. Agora, pessoal, vamos ver o algoritmo usual da subtração. Na aula anterior, nós vimos o algoritmo da adição. Lá na adição, nós vimos que os termos da adição, os termos que estão sendo operados, são chamados de parcela. E que na adição nós podemos ter várias parcelas, mas na subtração, obrigatoriamente, nós só operamos com dois termos. O primeiro termo, que é o termo maior, é chamado de minuendo. E o segundo termo, que é o termo que vai ser retirado, é chamado de subtraindo. Gente, é comum os alunos, às vezes, sabem fazer a operação, sabem interpretar o problema, sabem fazer o cálculo, mas na hora, se o problema mencionar minuendo e subtraindo, o aluno não saber resolver, porque fica em dúvida quem é minuendo e quem é subtraindo. Gente, minuendo vem com o M de maior. Ó, o primeiro tem que ser o maior, porque a gente só pode tirar o menor do maior. A gente não vai tirar o maior do menor. Nesse caso, que nós estamos trabalhando com números naturais, a gente vai ter que tirar o menor do maior. Então, o maior vem com o M diminuindo. O menor é o subtraindo. E o resultado da operação é chamado de diferença ou resto. Outra forma, gente, de vocês não se atrapalhar com isso aqui é no alfabeto. Quem vem primeiro não é o M e depois o S. Então, aqui na operação de subtração, vem primeiro que começa com a letra M, que é o minuendo, e depois é que vem o subtraindo. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, só é postar a dúvida também lá no portal. Agora, pessoal, um brinde aqui para vocês, que é uma curiosidade matemática. Observe aqui um algoritmo prático para efetuar subtrações. Quando efetuamos subtrações em que o minuendo termina em zeros ou tem zeros intercalados, podemos facilitar o cálculo tirando o mesmo valor do minuendo e do subtraindo. A diferença não muda, fazemos. Gente, observe aqui. Os alunos fazem muita confusão. O método que nós utilizamos hoje, que é bem utilizado e badalado, é o método de tomar emprestado. Mas quando nós temos uma situação dessa, o aluno faz muita confusão. Então, eu vou dar aqui uma técnica matadora para vocês, que é essa técnica aqui, ó. Nesse caso aqui nós temos 2.000 e queremos subtrair 2.000, 1.695. Para você não ter que vir tomar um emprestado aqui no 2 e ir decompondo aqui, você faz o seguinte, você subtrai no momento que você subtrai 1 de 2.000, isso você faz mentalmente, ficou 1.999. Se você tirou 1 do subtraindo, obrigatoriamente vai ter que tirar também 1 se você tirou 1 do minuendo, obrigatoriamente vai ter que tirar 1 do subtraindo. Olha aqui, tirou 1, ficou 1.694. Fazendo essa operação bem simples, 9 menos 4, 5, 9 menos 9, 0.
9 menos 6, 3. E aí temos o resultado, a diferença de 305. Se você pode fazer o teste, fazendo também, tomando emprestado, que você vai ver que vai encontrar o mesmo resultado. Aí, professora, mas e se for zeros intercalados? Eu vou usar o mesmo se for zeros intercalados. Vamos imaginar que eu tenho aqui 2002. E vou tirar a mesma quantidade, 1.695. Pessoal, aqui nesse caso, eu tenho que fazer um número maior que 1.695. Nesse caso aqui, eu não vou tirar 2. Se eu tirar 2, vai ficar 2.000, então eu vou tirar 3. Se eu tirar 3 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 1.999. E aqui, se eu tirei 3 aqui também vou ter que tirar 3. Aqui vai ficar o quê? 1.693. E aí, beleza, para fazer a operação. A operação você faz tranquilo, 9 menos 3, 6. 9 menos 9, 0. 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. Vai ter uma diferença aí de 306. Agora, pessoal, vamos para os desafios. Lúcia e Carla são irmãs e trabalham juntas em um escritório. Lúcia é projetista e recebe R$ 3.620 de salário. Carla é advogada e recebe R$ 4.500. Quanto Carla recebe a mais que sua irmã? É a questão aqui de receber a mais. O próximo desafio é, numa subtração, o minuendo é 5.003 e o subtraindo 425. Qual é a diferença? Calcule usando o algoritmo usual e prático da subtração. Registre suas atividades lá no portal. E aí, pessoal, até a nossa próxima aula, que será sobre multiplicação com números naturais. Juazeiro Educação.